Então tá, pessoal, convidem seus amigos, deem like, sigam a gente. Hoje a gente está com Northgate, @Northgate, não é isso? Northgate Immigration, exatamente, @Northgate Immigration. Northgate Immigration, exatamente. Bom, Armando me corrige. E vamos falar então sobre PNP, mais uma vez falando para vocês. Boa tarde, Armando, tudo bom? Muito obrigada. Mais uma vez você. Boa tarde, Rosa. Prazer estar aqui novamente. Então tá, eu já estava falando aqui para o pessoal, enquanto você estava se aprontando, sobre o Provincial Nominee Program, né? Para explicar o que é esse programa, por que os governos locais, né? Locais significando das províncias, que são os estados, né? Digamos assim, se a gente fosse, né, fazer uma comparação paralelo, são os estados. Então vamos começar falando do PNP, dos programas de PNP que nós temos em British Columbia. Para começar, eu gostaria antes de um pouquinho, Rosa, explicar um pouquinho o que é o PNP. Não sei se você já explicou isso. Não. Você sabe explicar. Gente, vamos lá. O que é o PNP? Não é só Provincial Nominee Program. Na verdade, é autonomia. O governo canadense tem a parte federal, obviamente, né? Como no Brasil nós temos o governo federal, no Canadá da mesma forma, e no Canadá nós temos as províncias, que é o equivalente ao estado, né? Que nós temos no Brasil, para o pessoal entender. Então, cada província, ou cada estado, se você quiser comparar, ele tem uma regra própria de imigração. Ele tem autonomia. Além dessa autonomia, existem outras áreas que são realmente de responsabilidade do estado, mais do que o Brasil, né? Do que das províncias, mas a província também tem uma certa autonomia em relação à residência permanente, quem ele quer convidar para ser um residente permanente naquela província. E aí que entra esses Provincial Nominee Programs, que são os programas de nomeação das províncias para as pessoas que, então, querem morar definitivamente no Canadá e entrar através de uma província. As províncias determinam esses programas baseados na necessidade deles, o que eles têm necessidade de mão de obra, de uma profissão específica. Então, eles criam programas baseados nessa necessidade de terem estrangeiros ou imigrantes com características específicas para suprir a demanda local. Cada uma tem o seu próprio programa, ou melhor, os próprios programas, porque eles são mais de um programa por província, tá? Cada província aí tem uma média, sempre se diz que é uma média de 4 a 5 programas. Pode até ter mais, tem províncias que têm mais, chega a 9 programas. Outros têm menos programas. Com os territórios, né? Nós temos também territórios no Canadá, também tem os programas próprios, não são só as províncias, exceto um no Canadá que não existe programa de imigração. Também a população é muito, muito pequena no norte. Fora isso, cada uma das províncias e territórios tem o seu próprio sistema de imigração. Então, além do programa da federal, né, que o pessoal conhece aí, Federal Skilled Worker, Canadian Express, que utilizam o Express Entry, lembrando que o Express Entry não é um programa de imigração, mas esses programas utilizam um sistema de seleção chamado Express Entry. Então, aí sim você também tem os programas das províncias que vão ajudar as pessoas a chegarem no Canadá e obterem a residência permanente. Exatamente. Então aí, mais uma vez, como eu falei antes, existem os programas federais, existem os programas das províncias, e dentro das províncias tem vários tipos de programas diferentes. Por isso que eu digo, daqui a pouco existe a solução para você, as possibilidades quando você chega, é um mar de oportunidades. Então não é um tamanho, né, one size fits all, né? Não é um tamanho que serve para todo mundo. Existem várias nuances nisso, por isso sempre falar com um consultor de imigração, converse com a gente, vejam as possibilidades. Bom, vamos lá. Então, quais são os programas que nós temos na British Columbia e como é que esse programa funciona? Como é que funcionam na British Columbia? Porque eu acredito que eles variam, exato, né, de província para província. Alguns programas são similares entre as províncias, mas outros são completamente específicos e diferentes, aí sim individual para cada província. Mas em British Columbia, que é uma província de grande interesse das pessoas que querem imigrar, existem vários programas, eu não vou citar todos aqui, existem tanto das pessoas que trabalham para empregadores, né, que são contratados, como os programas, inclusive, de pessoal que faz investimento na província, investimento de alto valor, a partir de $300 mil,
é o mínimo que você precisa investir como um investidor, uma pessoa de business, negócio na província. Mas tem os programas que as pessoas geralmente usam, né? Que são baseados em profissão que você tem, né? Se você tem uma oferta de emprego na província, isso é importante para a maioria dos programas. Eu diria que, exceto esses de business, todos eles necessitam que você tenha um emprego na província, mas também tem um programa específico que é para quem se formou na província de British Columbia, não especificamente na província de British Columbia, você pode ser se formado no Canadá. Se você se formou na província de British Columbia, você tem pontuação extra por isso. Mas se você se formou no Canadá, você pode utilizar um programa chamado International Graduated. E aí você, se você se formou e tem uma oferta de emprego em British Columbia, você tem que ver a parte da pontuação e você pode, então, ser chamado, convidado a solicitar a sua nomeação pela província. O que é nomeação? Nomeação é simplesmente o ato da província certificar que ela tem interesse em você ficar naquela província como residente permanente. As províncias não oferecem o PR, a residência permanente, o cartão de PR. Quem oferece é sempre o governo federal. Então, é obrigatório que a pessoa, então, passe pelo processo federal depois de ela ter uma nomeação. Então, sempre vai ter que ter a nomeação da província. A província vai falar, olha, eu quero ficar com o Armando aqui porque ele é um funcionário que faz falta na empresa que ele trabalha, por exemplo. E depois disso eu pego essa nomeação, essa convite da província, vou no governo federal e entrego a documentação e falo, olha, a província quer que eu fique, me dá meu PR, por favor, e eles vão fornecer o PR. Então, são duas etapas quando você tem a nomeação pela província de PNP. Então, como eu estava falando da província de British Columbia, para resumir, nós temos vários programas. Os principais são o Skilled Worker, tá? BC PNP Skilled Worker, que você precisa ter 2 anos de experiência em qualquer parte do mundo, mais uma oferta de emprego na mesma área que você tem esses 2 anos de experiência. Isso é o que você precisa para se qualificar em um dos programas da província de British Columbia. E o outro, bem tradicional, é também quem se formou no Canadá e arranjou um emprego, você também tem a chance de se candidatar para esse programa International Graduated na província de British Columbia. Nossa, isso é, né, uma possibilidade excelente para quem... Quando você fala, se graduou na British Columbia, que tipo de graduação serve? É o college público? O que você está falando? Boa pergunta. Isso já entra mais na parte dos detalhes, mas é importante a gente falar. Não é qualquer college que você pode se qualificar para esse programa. Precisa sim ser um college público ou aqueles que têm a característica de público. Quer dizer, um college que oferece o PGWP após o curso. Aí você pode usar o programa International Graduate. Se você fez um college privado, infelizmente esse programa não serve para você, mas você pode, por exemplo, utilizar o outro programa que eu citei, né? Além de outros que tem, mas esse que eu citei, que é o Skilled Worker, BCPNP Skilled Worker, que aí sim é 2 anos de experiência anterior, mais a oferta de emprego naquela área de trabalho. Isso serve para qualquer um, mesmo se você estiver no Brasil, tem uma oferta de emprego, e você realmente já teve oferta de emprego em BC, e já teve 2 anos de experiência anterior, se você tiver a pontuação e for chamado, for convidado, você não precisa passar pelo processo do LMIA, por exemplo. Você simplesmente solicita um visto de trabalho, com a solicitação da empresa, a nomeação da província, você solicita o visto de trabalho sem a necessidade do LMIA, porque a província te convidou, então, para que você seja um residente permanente através do programa PNP. Maravilha. Já vamos responder a Naya aí. O Newton Eustáquio, se você estiver com a gente, repete a tua pergunta, porque eu não consegui entender ela, se você pudesse ser mais claro. A Naya perguntou assim, como consigo provar a minha experiência nesse NOC fora do Canadá? Pode sim, ela vai precisar, na verdade, comprovar essa experiência. A experiência é comprovada não é com carteira de trabalho, isso é uma pergunta muito boa, muito comum, porque as pessoas acreditam que a carteira de trabalho do Brasil vale como comprovação de experiência no Canadá. Isso não tem ligação realmente, o governo canadense não reconhece a carteira de trabalho como uma comprovação de trabalho. As pessoas falam, não, mas eu trabalhei sem carteira assinada, como é que eu faço? Não é necessário carteira de trabalho. O que você vai precisar é uma carta com papel timbrado da empresa, dizendo que você trabalhou de tal data a tal data, fazendo aquelas funções, lista as funções, seus salários, benefícios, alguém que assine com um contato para que, se precisar, eles entrem em contato e confirmem isso com alguém no Brasil. Não é complicado a comprovação. não. Tranquilo.
Existem áreas que você pode citar dos PNPs que nós temos em British Áreas Columbia? que são aceitos, né? Áreas tipo assim, Ah, Deep sim. Tech, tem, Bom, né? Tem a parte de tecnologia, tem isso, as algumas áreas que têm áreas. um atendimento diferenciado, digamos assim, eu entendi. Existe em BC, Isso. como em outras províncias, mas em BC é muito forte, algumas províncias que têm realmente uma pontuação nesse sorteio, porque é feito um sorteio também em BC, como se fosse o Express Entry, claro que pontuação diferente, o critério é totalmente diferente do Express Entry, mas sim, existe um sorteio, né, que tem uma pontuação que você tem que alcançar. E para algumas profissões, existe um sorteio diferenciado, que você tem que tirar uma nota baixa, abaixo da média lá, né, de geral. Então, por exemplo, se você estiver na área de saúde, a nota é mais baixa. Child Education, Early Child Education, Caregiver, às vezes tem várias, tem 31 profissões no que a gente chama de tech, né, de lista tech. Não é só na área de tecnologia. Para você ter uma ideia, tem writer lá dentro, escritores. Então não é só lá, tem vendedor, vendedor de wholesale, né, atacado, também está nessa lista. Então, apesar de eu chamar tech, ela não é só na área de tecnologia. Claro que software developers, desenvolvedor do software, também está incluso. Então, é uma lista de profissões que têm favorecimento, então, facilidade de conseguir ser chamado por ter uma pontuação mais baixa. Pelo sorteio, ter uma pontuação mais baixa. Fica mais fácil ainda. E agora, existem 25 profissões na área, isso aí, 16 de novembro, tá? Muito fresco do forno. Existem 25 profissões em BCs que também entraram numa escolha selecionada, mas vão ter prioridade, né? E aí tem a parte de cabinet maker, carpinteiro, quem faz gabinete de cozinha, né? Carpinteiro, várias profissões, 25 profissões que também entraram agora, dia 26 de novembro, nessa categoria de benefício, digamos assim, de British Columbia, para atrair pessoas dessa profissão, já que a província tem uma alta demanda por essas profissões. Uhum. Fábio Borges, eu não acredito. Fábio Borges é você. Fala para mim se é você, Fábio Borges. Me conta aí. A Sandra também entrou aqui conosco. O Bruno Herrera. Desculpa aí, Bruno. Tá dificuldade aqui para Herrera. Me formei em design de animação. Sei que o Canadá tem muitos estúdios. Tem interesse em ir para o Canadá. É possível? Existe alguma coisa dentro dos PNPs aí, de BC, dentro dessa área que ele pode A se animação que eu me beneficiar? lembre não tem esse privilégio. Essas profissões mudam bastante, tá? Até no momento não está incluso essa profissão. Mas ele pode conseguir um emprego em British Columbia e aí ele vai ter dois caminhos, né? Se ele estiver alcançando a pontuação na nota de corte da província, nesses sorteios, e ele tem essa oferta de emprego, ele pode aplicar para o BCPMP, conseguir o visto de trabalho, vir para o Canadá e já está esperando a nomeação para a residência permanente de cara. É uma possibilidade, mas ele tem que alcançar a nota para ser chamado pela província para esse programa de imigração. E se ele tiver 2 anos de experiência, né? Porque lembra que são 2 anos de experiência mais a job offer, a oferta de emprego. Agora, ele também pode conseguir da forma que nós falamos ontem, através do LMIA, né, de uma empresa contratá-lo, fazer um processo interno para conseguir o visto de trabalho do Canadá. Tem sido muito LMIA. Hoje, por exemplo, Rosa, eu tive 2 LMIAs aprovados. A gente está tendo bastante LMIA aprovado porque realmente falta mão de obra no Canadá. Agora precisa conseguir o emprego, precisa mandar o currículo correto, precisa ter um bom inglês ou francês para passar numa entrevista e você pode sim conseguir entrar no Canadá através do visto de trabalho. Exatamente. De carpinteiro, marceneiro até engenheiro. Todos têm que ter inglês, não adianta. Ou francês, gente. Então, o Canadá Intercâmbio está aí para ajudar você. Você pode fazer isso de casa hoje em dia. Você não precisa mais se mudar para o Canadá. Não, você vai gastar com um monte de coisa. Não, você pode fazer do conforto da sua casa, online, ao vivo, e você vai praticando o seu inglês. Então, não tem desculpa para isso. Ou então entre em contato com a nossa equipe que eles vão te dar o caminho. Tá mais alguns comentários aqui, depois a gente vai voltar. Aqui a Santa Rita Sailor, para os 48 anos, como faço? É a mesma coisa? Não importa, A idade não não importa. importa. A gente né? tem essa mentalidade, a mentalidade do Brasil, que 48 anos já fica mais difícil, né?
No Canadá não tem isso, realmente 48 anos é uma idade totalmente dentro da idade de contratação, sem problema nenhum. Exatamente, exatamente. Engenharia, ótimo, você não vai assinar, mas vai ter muitas coisas que você vai poder fazer. Lembrando que, se você for também, tem essa coisa de ir do direto, conseguir, então, a colocação, ou então você vai através dos estudos e que você tem essa possibilidade muito mais, né? Não digo garantido, porque garantido, né, é só a morte, né? Mas você tem a possibilidade muito maior indo através dos estudos. A Alguns tipos de engenharia estão naquela tá? lista, tá? Desculpa. Estão naquela lista de profissões beneficiadas pelo TEC, né? Então, engenharia, sim, está naquela lista. Só que ele não vai poder assinar. Agora, só o fato de ele ter a experiência de trabalho, conseguir um trabalho na área, talvez, se for no mesmo NOC, pode ser que consiga pela engenharia com uma pontuação mais baixa. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você sempre fala, sinceramente, eu acabo sempre esquecendo. Vamos supor, essa pessoa tem engenharia, tá? E ela vai, acho que aconteceu isso com a Evandra, né? Ela vai fazer um curso de Career College, tá? Não tem o inglês suficiente, não sei o quê. Ela vai fazer um Career College. E aí ela conseguiu lá e tem um empregador, né? Ela pode ir pelo PNP, vamos supor, né? Sim, Como é que ela tem a funciona possibilidade. isso? Fala pra O gente. PNP, né, de British Columbia, ele aceita o tempo de trabalho com o trabalho do co-op. Essa é uma coisa diferente. O BCPNP aceita tempo de trabalho com o trabalho do co-op. Isso ele é possível você utilizar. Então, O trabalho do co-op tem que ser dentro dessa área de você engenharia, precisa assim? ter o trabalho dentro da área que você foi contratado em 2 anos de experiência anterior, mas o tempo de engenharia ele conta com esses 2 anos. Ele é contado como tempo de trabalho, para o BCPNP, especificamente. Então, ele considera, sim, o visto de trabalho do co-op, que não é um visto de trabalho normal, aberto, tá? Ele considera como tempo de experiência de trabalho, sim, em BC. Então, a pessoa que está trabalhando com o visto de trabalho de co-op, ela pode, sim, utilizar o BCPNP por esse motivo, né? Ela não vai poder usar o International Graduator, porque ela não se formou numa escola que seja pública. Agora, ela pode utilizar o tempo de trabalho com o Work Permit que ela tem, ser contratada por uma empresa, passar um tempo no Canadá, ter talvez 1 ano de experiência de trabalho no Canadá, que vai aumentar a pontuação, e aplicar pelo BCPNP Skilled Worker, que você precisa de 2 anos anteriores, né? Então você tem 1 ano no Brasil, mais 1 ano no Canadá, pontuação pode alcançar e ela pode ser chamada, eu tenho clientes que já fizeram dessa forma, pode ser chamada por BCPNP para aplicar para residência permanente. Maravilha. Então, assim, financeiramente, o Career College é mais acessível, ele não dá o PGWP, mas você pode ir através do PNP, exato. então, do BCPNP. Agora, a questão de probabilidade, né? Com o PGWP, as possibilidades são maiores, mas não quer dizer que quem vai através do Career College, que é o co-op, não consiga. Eu tenho clientes que conseguiram, sim. Exatamente. Deve ser J Neto. Ele diz como está a aceitação para as áreas médicas e direito empresarial. Eu já vou responder essa, né? Direito empresarial médico extremamente, né? Profissões regulamentadas e aí... É difícil validar o diploma. Não. Agora, existem processos específicos para essas áreas, principalmente na parte médica, tá? A parte de saúde, inclusive médico. Por exemplo, uma exceção da Dispresente de aceitar pessoas que são autônomas é só médico. Então, tem algumas vantagens para quem é médico. Entretanto, a validação acaba sendo a dificuldade dos médicos no Canadá. Tem formas de você fazer fellowship, né? Que você vai, faz um curso, tem experiência de trabalho no Canadá primeiro como médico, aí você se encaixa, então, dentro do programa de imigração, aí pode ser que você consiga, então, por esse caminho. Mas, assim, você não vai conseguir trabalhar imediatamente, obviamente, porque tem a validação do diploma, conseguir o CRM local, né, o CRM da província que você vai, o equivalente ao CRM, claro que eu chamo CRM, mas o equivalente na província que você vai, e aí essa parte é a mais difícil, digamos assim, para os médicos e engenheiros, enfim. Tá. Antes da gente mudar, a gente vai para outras províncias agora. A Fabiana perguntou, Fabiana, né? O Fabian perguntou sobre hairstylist. Hairstylist, inclusive, que está no Canadá agora, está renovando o LMAE.
tem uma procura grande do pessoal de hairstyle, precisa achar um emprego realmente, tanto pelo BCPMP, você consegue dessa forma, né, tendo experiência de trabalho no Canadá, ou mesmo no Brasil e conseguindo a pontuação, ou através do que eu citei ontem, para quem perdeu a live, a gente pode repetir qualquer outro dia sobre esse assunto, que é muito importante, o pessoal que quer saber bastante sobre trabalho no Canadá, pode conseguir através do processo de LMAE, de uma contratação de uma empresa canadense. Tem muita gente contratando hairstylist. Uhum. A gente vai repetir, inclusive, a live de ontem que nós fizemos, porque eu não consegui salvar. Por algum motivo, não salvou para que vocês tenham ali na biblioteca para poderem olhar. Tá, vamos mudar de província. Qual é a outra província, Armando, que é bem popular para, né, além de BC, qual é a outra província que é uma das mais populares para o programa de... Então, a província de mais atrativa, digamos assim, que mais atrai as pessoas, realmente fica entre BC, Ontário, onde tem Toronto, obviamente, e a província de Quebec. Agora, obviamente, pelo número de pessoas que estão tentando ir para a província, os programas das províncias podem ser um pouco mais desafiadores, dependendo do caso. Não que são mais difíceis, tá? Eu tenho medo de falar isso, que a pessoa fala, não vou para Ontário porque é mais difícil. Não, não é. Talvez mais difícil para algumas pessoas, porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma dificuldade a mais, mas um ponto a ser considerado para a pessoa que vai para Ontário. A empresa que vai contratar essa pessoa, para ser elegível ao programa PNP de Ontário, que tem um nome específico, o INP, você precisa ser contratado por uma empresa que tenha faturamento acima de 1 milhão por ano. Então não pode ser qualquer empresa, por exemplo. Tem algumas restrições, mas eles têm sim um programa para estudantes internacionais que completarem o curso em Ontário ou no Canadá, de preferência em Ontário, a pontuação é maior, muito parecido com o BC. Tem programas para quem tem experiência de trabalho anterior. Tem programas para quem já está trabalhando há 1 ano ou 2, depende de onde você está trabalhando, dentro de Ontário, tá? Que pode conseguir a nomeação através do província de Ontário. Então, tem várias opções, tudo depende do seu perfil. Por isso que é importante, pessoal, a Rosa falou uma coisa no começo, cada pessoa tem o seu perfil de imigração. Não acho assim que nós estamos na internet, a internet é ótimo, a gente tem que levar isso em conta, mas tem que tomar cuidado com as informações que a gente vê. Como tudo tem coisas boas e coisas ruins. Muita gente fala pela experiência própria, e ele está se baseando na própria experiência. Outras pessoas falam aí porque viram no blog ou porque alguém acha que conhece imigração. É complicado, porque cada pessoa tem um perfil diferente, que vai encaixar diferente ou não em um programa. Então é importante contratar um consultor regulamentado, para você saber o que você pode ou não fazer, qual que é a província melhor, qual melhor você se encaixa, né, no caso. E Quebec, que é outra província de alta procura, né, hoje eu recomendo para quem tem vontade ou já fala o francês. Você vai praticamente ser obrigado a falar em algum ponto francês num processo de imigração para Quebec. Tem o programa deles, é muito mais autônomo, ele é bem separado do programa federal. Por exemplo, o Express Entry não vale em Quebec. Se você estiver em Quebec, esquece o Express Entry. Eles têm o Arrimar, que é um programa parecido, um sistema de seleção melhor parecido, que utiliza os programas de Quebec. Então, Quebec é um país, você fala, é um país dentro do país, né? Um país dentro do Canadá. Eles têm regras bem específicas, mais ainda separadas das regras federais para a imigração. Claro que você ainda vai ter que passar pelo governo federal para ter a residência permanente. Mas se a província de Quebec é o seu destino, a sua vontade, seja preparado com o francês. É isso aí. Eu estava rindo agora, Armando. Alguém disse assim, o pior, muitas vezes, quando a gente ouve conselhos, informações de quem sabe um pouco. Quem sabe um pouco acha que sabe tudo, né? Às vezes é melhor não saber nada e não dar opinião, do que saber um pouco e dar opinião. Porque quem sabe um pouco, gente, vou dizer para vocês, quem sabe um pouco não sabe nada. Então vamos procurar quem entende, quem tem tradição, quem sabe o que está falando. Sabe, não dá. Saber um pouco é pior. Eu sei um pouco e aí já fico dando opinião, né, para tudo quanto é lado. Então a gente não dê ouvidos para quem sabe um pouco. Ou sabe muito. O pessoal tem que entender o seguinte, o Departamento de Imigração do Canadá é um departamento jurídico, igual o criminal, o da vara familiar. Você não vai ouvir um conselho de uma pessoa que pelo menos não faz um curso de direito e tem uma OAB no Brasil, para um processo no Brasil. É a mesma coisa. Mesma coisa, você estuda livros e livros para entender o sistema de imigração do Canadá por anos numa faculdade para entender isso.
Então é importante realmente, como a Rosa falou, saber de pessoas que têm uma qualificação, registro do governo, de que passou por todas as provas, qualificou-se para isso, se continua estudando, para saber sobre o sistema de imigração, que tem vários pontos importantes aí. Não dá para você falar assim, eu imigrei, agora eu sei. Ou então, nem imigrei, né? Às vezes a pessoa nunca imigrou, nunca foi, nunca nem sabe, mas sabe que falou que ouviu dizer como é que funciona. Então é importante realmente, quem sabe pouco, não sabe nada realmente, Rosa. Isso aí. O Hélio fez 2 perguntas aqui. Hélio FL. Me inscrevi num programa de graduação na Universidade de New Brunswick, que é uma boa região para morar, e ao mesmo tempo também ele pergunta qual a sua opinião sobre trabalho e estudo em Saskatchewan. Legal. Bom, New Brunswick, né? Primeiro New Brunswick. New Brunswick é uma província que você pode utilizar, é uma província bilíngue, tá? Oficialmente ela é a única província bilíngue do Canadá. Você pode utilizar os programas da província e você ainda tem o programa do Atlântico, tá? Que é um programa federal. Então você vai ter 2 opções, na verdade. Além do programa do PNP da província, você ainda pode utilizar o programa federal que engloba New Brunswick também, tá? Agora, tem que tomar cuidado uma coisa. Cidades menores, obviamente, a oferta de emprego para algumas áreas é menor. Claro que para outras é a mesma coisa, né? Mas, por exemplo, você trabalha com mineração, óleo, talvez lá não tenha muito o seu perfil. Alberta talvez seja uma coisa mais interessante. Então também, mais uma vez, depende do seu perfil para saber se é bom ou não para você. Tem gente que eu passo em consulta comigo, eu falo, não, seu New Brunswick para você, ou Saskatchewan para você. Mesma coisa Saskatchewan, né? Saskatchewan é uma província que tem muito incentivo à imigração, tem incentivos específicos para profissões específicas. Por exemplo, é a única que tem um programa específico para caminhoneiro, né? Que te incentiva a fazer o processo através de ser motorista de caminhão, porque eles têm alta necessidade também. Manitoba, por exemplo, eu acho, mais uma vez tenho que tomar cuidado para falar isso, mas ela é uma das mais simples, eu não posso falar fácil, né? Mais simples, ela tem uma facilidade, às vezes indicação de um parente que não é parente próximo, como pai, às vezes amigo pode indicar, primo, tem programas que aceitam, tem programas que apenas 6 meses de trabalho em Manitoba já pode te qualificar para uma nomeação da província. Você vê que o PNP a gente chama um outro monstro, né? É uma outra área da imigração que ela é muito ampla, porque engloba muitas possibilidades de todas as províncias e territórios, exceto uma, como eu citei. Maravilha. Armando, então a gente passou por Quebec, vamos falar Ontário, tem alguma coisa específica? Você já foi até a... A gente comentou Ontário, né, que tem aquela um pouco mais complicado pelo alto número de procura e, por exemplo, o exemplo de a empresa tem que ter 1 milhão de rendimento anual para você poder utilizar o sistema da província, né? A gente falou, Manitoba tem umas facilidades aí com uma indicação de parente e amigos, trabalho apenas de 6 meses, normalmente é 1 ano de experiência de trabalho para você poder aplicar pelos PNPs, né? No mínimo. Manitoba são 6 meses, tem um programa que são só 6 meses. Você estudou, tem 6 meses de experiência, é o suficiente. Você tem experiência anterior, mas o tempo você já consegue realmente, pode provavelmente ser nomeado. Saskatchewan tem programa específico para profissões. Agora, são províncias que têm essas que eu citei, as últimas 2, e New Brunswick, e as províncias do Atlântico também, elas têm que tomar mais cuidado em relação a job offer, oferta de emprego, né? Porque justamente são províncias com população menor, empresas, tem menos empresas, e aí tem que ver se o seu perfil encaixa com essas províncias. Alberta é uma ótima província para emigrar, na minha opinião, com o PNP. É um processo muito straightforward, que a gente chama, direto, né? Simples no sentido de ser direto. Você tem 1 ano de experiência em Alberta, muito provavelmente você vai conseguir a nomeação de Alberta. Simples assim, tá? Claro que tem uns outros detalhes, tá? Eu estou dando uma geral aqui, mas basicamente é isso. 1 ano de experiência em Alberta, você pode conseguir o seu PNP só por ter um trabalho em Alberta 1 ano. Então, a gente... Resumindo, né, Armando? Existem muitos caminhos que levam. A gente podia passar a noite falando sobre isso e eu não ia acabar, porque são muitos programas. Cada província tem uma média, como eu disse, de 4. Tem uns que tem 9. E aí cada programa tem a sua característica, a sua peculiaridade, a sua exigência. E aí precisa realmente uma orientação para entender o seu perfil se encaixa nas províncias. A maioria dos programas envolve oferta de emprego, tá? Oferta de emprego, ter um emprego naquela província.
E o emprego precisa ser naquela província para usar o programa daquela província. Eu tenho o PGWP, eu posso usar a experiência de trabalho e mudar de província e trabalhar? É uma pergunta muito comum também. Sim, o PGWP, para quem não sabe, é aquele visto de trabalho depois que você se formou, você tem um visto de trabalho, e ele é um visto federal, como todos os vistos são federais, né? Então você pode pegar esse visto e mudar de província e achar um emprego em outra província para que você se enquadre melhor em um programa daquela província que você mudou, né? Você escolheu uma nova província de acordo com o seu perfil. Então, quando você tem um visto de trabalho chamado PGWP, você pode trabalhar em qualquer lugar no Canadá depois que você saiu realmente da escola. Exatamente. E, de novo, gente, o Canadá quer aquilo que ele quer, aquilo que está faltando. Não é para brasileiros, não é para argentinos ou para indianos. Não interessa de onde vem. Eles querem aquilo que está faltando. Eu vi no Instagram aqui várias vezes, eu não sei de onde tiram isso, né? O Canadá quer brasileiro para isso. O Canadá está chamando brasileiros para isso. Não tem isso. Qualquer nacionalidade é bem-vinda, da mesma forma, o processo é igual. Ah, eu tenho cidadania italiana, eu tenho cidadania portuguesa, nenhum americano tem que passar pelo processo de residência permanente, que é igual para o mundo inteiro. Ele é muito democrático em relação a isso, né? É muito igual em relação a isso, tudo igual para todo mundo. É igual. Não é? Tem mais como é que é? Tem uns mais iguais que os outros perante a lei lá, não. Nossa imigração é todo mundo igual perante a lei, gente. Não tem essa, não. Ali mimos na caixa, pediu, tem para Uber? Tem Uber lá. Quando você estiver lá morando, estudando, trabalhando, sei lá, você vai... você pode trabalhar com Uber. Comentar rapidinho sobre isso, Rosa. Lembre-se, pessoal, todos esses programas eles exigem um trabalho que você foi contratado por uma empresa. Você não pode ser autônomo, tá? Autônomo não te dá residência permanente. Por quê? Porque a imigração é econômica, é para fortalecer o Canadá nas áreas que ele tem necessidade de mão de obra. Então, você vai preencher uma vaga que está em aberto lá. Ah, eu quero ser Uber. É autônomo. Você pode até trabalhar, mas não vai marcar ponto, provavelmente não vai se encaixar num programa de imigração, você vai acabar gastando tempo que você tem de visto de trabalho, trabalhando de Uber e acaba não tendo o resultado necessário. Então, muito cuidado com o tipo de profissão que vocês trabalham, que vocês escolhem. E também tem a classificação, né? E um outro dia a gente pode comentar sobre isso, né? A classificação do trabalho, porque tem algumas que não se enquadram na maioria dos programas de imigração. Hoje eles dividem em tiers, né? Era NOC antes, eu continuo falando NOC, eu sou velho já nessa área, então para mim vai ser NOC por um bom tempo ainda. Mas os NOCs que são aceitos, né? Para quem conhece, é 0, A e B. O C e o D não são aceitos na maioria dos programas PNP. Agora, algumas províncias, como British Columbia, têm programas para quem trabalha em NOC, C e D. Tá? Isso, NOC é classificação de trabalho, nível de classificação do tipo de trabalho que você faz. Então, British Columbia tem, por exemplo, se você trabalhar em food court, né, que é praça de alimentação de um shopping, você pode trabalhar na área de camareiro de um hospital, na área de hospitalidade, né, de camareiro de um hotel, melhor dizendo, hospitalidade. Você pode aplicar tendo esse tipo de trabalho em BC, porque existe sim um caminho para você que trabalha nessa área. A maioria realmente precisa de um NOC um pouco mais elevado, mas existem províncias sim que você tem a possibilidade de aplicar por esses NOCs mais de entry level, de entrada, né, trabalho de entrada. Uhum. Muito bom. Eu acho que na próxima live a gente pode trabalhar, quem sabe, trazendo as profissões, as mais oportunidades, e aí a gente pode também, junto com essas oportunidades, a gente pode trabalhar com os tipos de cursos que são que podem ajudar nisso. Além da pessoa se candidatar, né, ou enfim, se encontrar empregador, mas as possibilidades dentro de cada área. O que você acha disso? Já que dia 16 você saiu muitas oportunidades, na nossa próxima live, amanhã é quinta? Isso. Amanhã é quinta. Amanhã eu não consigo, mas a gente pode fazer, ou se a gente faz antes, Armando, nas 4 horas da tarde, ou senão a gente faz na semana que vem, e aí a gente traz, então, as profissões e as possibilidades de estudo, ou então o que ela precisa para chegar. Combinadíssimo. Tá bom? A Nai Bring Cash tem meu coração, mas não tem meu bolso.
Nai, fica tranquila. É só você sempre trabalhou. A Nai, ela já teve o visto aprovado, tá tudo certo. Ela vai chegar lá. Nai, fica tranquila que vai dar tudo certo. Então tá jóia. Armando, vamos lá, se a gente conseguir, a gente vem amanhã. Se não, ou na sexta-feira, a gente traz as profissões. Para mim tá ótimo. Combinado. Pode ser assim? Isso, combinado, gente. Então, nos vemos na próxima live. A gente chama vocês ali, quem está nos grupos, a gente chama no grupo, entra ali pelas 4, 5 horas, nós estamos presentes. Valeu? Obrigado, Rosa. Obrigada, Armando. Tchau, beijo para todos. Até mais. Tchau, tchau.